Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai, Abraão, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste a Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Bom dia, transformadores. O evangelho de hoje nos obriga, a tomar uma decisão. Ele começa dizendo: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. E aqui é um erro que as pessoas cometem ali e que nós também cometemos. Eles entendem tudo de forma material, literal. Porque eles pensaram: como assim não morreu? Abraão morreu, os profetas morreram. Mas Jesus não está falando primeiro da morte do corpo. Jesus está falando da morte da alma. Porque existe algo pior do que morrer, que é viver uma vida inteira longe de Deus. Essa é a verdadeira morte. E na Bíblia, morte não é apenas parar de respirar. Morte é separação. A morte física, separação da alma e do corpo. A morte espiritual, separação da alma e de Deus. Por isso Jesus diz: quem guarda a minha palavra não morrerá. Porque pode até morrer fisicamente, mas não será separado de Deus. Então eles fazem uma pergunta: quem pretendes tu ser? E sem perceber, eles fazem a pergunta mais importante da história da humanidade. Porque ser cristão, minha gente, não é apenas ter uma moral, ir à missa, rezar, ser uma pessoa boa. Ser cristão é responder sempre essa pergunta: quem é Jesus para mim? E o evangelho vai evoluindo até quando Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Moisés perguntou o nome de Deus na sarça ardente, Deus respondeu como? Eu sou aquele que sou. E Jesus agora usa esse mesmo nome. Ele então não está dizendo apenas que existia antes de Abraão. Ele está dizendo que ele é o próprio Deus. E por isso, eles pegam pedras para apedrejá-lo. Porque eles entenderam muito bem aqui. Jesus não está dizendo que é um profeta. Jesus está se dizendo Deus. Santo Agostinho dizia que eles diziam que Deus era o Deus deles, mas não conheciam Deus, porque quem rejeita o Filho não conhece o Pai. Isso é bem atual, porque hoje muita gente diz: eu acredito em Deus, eu tenho fé, eu rezo. Mas o Evangelho mostra uma verdade: que não existe conhecer a Deus sem aceitar de verdade Jesus Cristo. Então não existe um cristianismo sem conversão, não existe cristianismo sem obedecer a palavra, não existe cristianismo sem mudança de vida. Porque Jesus foi claro: se alguém guardar a minha palavra, e guardar na Bíblia aqui não significa decorar, significa viver, obedecer, colocar em prática, mesmo quando dói. O evangelho termina com a cena: eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, mas Jesus saiu do templo. O venerável Beda dizia que cada pensamento mau é uma pedra que se atira contra Cristo. Então, antes de pegarem pedras na mão, eles já tinham pegado pedras no coração. Porque onde é que começa o pecado? No pensamento. Um pensamento de orgulho,
Um pensamento de impureza, de inveja, de ódio, um pensamento de vingança. Cada pensamento mal alimentado é uma pedra. E quando a pessoa não luta contra o pensamento e passa para a decisão, para o pecado, então acontece o que aconteceu no final do Evangelho. Jesus saiu do templo. O templo é lugar da presença de Deus. O templo é o nosso coração. Então o grande drama, desse Evangelho não é que quiseram apedrejar Jesus. O grande drama é Jesus saiu do templo. Porque, minha gente, o pior castigo que pode existir não é só a pessoa sofrer, chorar, passar por doença, depressão, crise. O pior castigo é uma vida onde Jesus já foi embora e a pessoa nem percebeu, porque preferiu se afastar de Deus, decidiu. A pessoa não perde a relação com Deus de um dia para o outro. Ela vai jogando pequenas pedras. Um pecado que não confessa, uma missa que começa a faltar, uma oração que abandonou, um vício que não largou, uma vida dupla e uma verdade que ela sabe, mas não quer viver. E ali aos poucos o coração vai ficando frio, a consciência vai ficando silenciosa, a alma fica vazia. E um dia, sem perceber, Jesus já saiu do templo. A pessoa continua trabalhando, rindo, vivendo, postando, conversando, mas o templo está vazio. Mas lembremos de uma coisa muito importante, da misericórdia de Deus. Porque enquanto a pessoa está viva, a graça ainda pode agir. Deus nunca para de chamar, Deus nunca para de bater na porta. Deus nunca desiste de uma alma. Mas a quaresma existe por um motivo. Porque a quaresma é o tempo de olhar para dentro e perguntar: que pedra eu ainda estou segurando? Porque enquanto você ainda sente que algo precisa mudar, enquanto você ainda se sente incomodado, enquanto você ainda sente que precisa voltar, é porque Jesus ainda está batendo na porta do templo. A pior coisa não é o pecador, a pior coisa é o pecador que não quer mudar. Jesus aqui não faz um discurso, ele faz uma pergunta. Você quer que eu fique no templo do seu coração ou você também vai pegar pedras? E talvez, provavelmente, certeza, você vai dizer: eu nunca jogaria pedra em Jesus. Mas joga sim. Joga quando tem um pecado que você não quer abandonar, quando a verdade que você não quer viver, com a mudança que você sabe que precisa fazer, mas vai adiando, com a confissão que você sabe que precisa procurar. Pedras na mão, elas expulsam Jesus do coração. E a frase mais forte do Evangelho para mim não é pegar nas pedras, mas Jesus saiu do templo. Por isso, tira as pedras da mão e deixa Jesus ficar. Paz e bem.